Bom dia. Mais uma vez aqui nessa casa, a gente veio discutir as metas do terceiro quadrimestre. Agradecemos a presença das pessoas interessadas e principalmente do senhor João Carlos, o presidente da Câmara, aqui presente, assim como o senhor Dorival Dirceu, seu Everaldo e o seu Ademar. Nós vamos fazendo um breve relato do que, no nosso entendimento, ficamos abertos para questionamentos, tanto agora como depois, e estamos abertos com a maior transparência possível. Bom, o primeiro quadro que a gente vai olhar são as receitas. O que podemos ver que a receita ela superou um pouco a nossa expectativa em função do aumento do pedágio, que começou a todo vapor, os repasses do fundo dos municípios, o ICMS também ele se apresentou melhor que os outros anos, e tivemos outras receitas que elas são oriundas do fundo, outras receitas oriundas do SUS e outros órgãos. Então nós estamos com 33.404.469,59. Eu acho que não tem muito o que se discutir aí, né? Foi um ano, digamos, realmente positivo para... Aquela receita ali da outras receitas, explica melhor para nós. Outras receitas, tá? Tá. E ela, cota parte FPM, ali tem a ver com aquela ajuda do governo federal aos municípios? Cota parte da FPM, sim. Bom, outras receitas, tá? Isso aqui a gente classifica isso, tá? Com base numa instrução normativa. Caso os senhores quiserem algo mais específico, mais detalhado, é só fazer um comunicado, mas tem que ser por escrito, tá? Não pode partir da minha cabeça. Queremos que isso fique mais evidenciado. Eu abro. O que vai nessas outras receitas? Transferência do SUS. Basicamente é 2.400.000, tá? E uma série de transferências de projetos já bem definidos, entendeu? Que eles vão acabar entrando nessa receita. E a cota parte do ICMS, o senhor quer dizer, é esse? FPM. Isso aí é o Fundo de Participação dos Municípios, que é um total de receita, né? Que ele é rateado em todos os municípios. E ele mas tem a ver com aquela ajuda do governo federal sobre a pandemia, né? Sim, aí tem o efeito pandemia tá grafado aí. E o resto, ela se mantém uniforme, entende? Não tem muito o que colocar aí, tá? E graças a Deus... Seu Luiz, a arrecadação de 2020 fechou em 33.404.469,59 centavos. Isso. Esse foi o fechamento de 2020. Isso. Tá? E o que eu quero mostrar, que eu estou, de certa forma, ansioso para vocês, eu só vou dar uma puladinha aqui, eu volto, é que nós fechamos com superávit de 3.831.000. Nós temos dinheiro em caixa. Isso é uma coisa boa,
O do ano passado foi 1.600.000, esse ano 3.800.000. Senhor Luiz, só para nós entender e as pessoas também que vão nos assistir, isso são recursos livres. Isso. E esses recursos o nosso município pode investir no que achar melhor. No que achar melhor e no custeio da despesa corrente. Sim. Se cair a arrecadação, tem como pegar isso. É uma reserva que o município vai ter. É isso? É um caixa, uma reserva de caixa que o município vai ter. Obrigado. É bom usar esse espaço, tá, para entender o seguinte: foi feito um orçamento para 2021 com base numa previsão de gestão do ex-prefeito, tá? Como o cenário mudou, muitas vezes tu tem que dar uma reorganizada no orçamento. A gente tem uma previsão de receita, tá? E uma previsão de despesa. E nós temos uma reserva de contingência de 1.800.000. O que eu faço com essa reserva? Faltou recurso aqui, tiro dela e coloco lá. Essa é a função. E tem esse superávit que eu posso adequar. Como é que surgiu esse superávit? Não houve revisão da folha, revisão geral. Então, isso aí certamente impactou aí. E é significativo, viu? Uma revisão na base do IGPM do ano passado dá em torno de 850, 900 mil. Só para deixar um pouco mais claro, tá? Vamos voltar lá, porque aqui é um demonstrativo, tá, das receitas de capital, onde fala ali transferência de capital. Na verdade é o BNDES, tá, que a gente vai pagando e vai apropriando como receita. E no mais do mais não tem outra, são outras receitas de capital que envolvem juros e outras coisas mais, tá? Receitas patrimoniais, que são de serviços. Eu acho que isso aí é bem liso aí, eu acho que não. Mas estamos abertos para maiores esclarecimentos. Luiz, eu queria assim, voltar atrás um pouquinho. Qual foi, daqui não deu para ver, qual foi a arrecadação do ICM no ano 2020? ICMS. 8.842.000. Eu vou disponibilizar isso para vocês depois, viu, seu Dorival. Assim, ó, como é que eu vou te dizer? A prefeitura não tem gestão de aumentar a arrecadação, sabe? Então, às vezes, tu faz uma previsão e é um fator externo, tu faz em cima de uma média, de uma tendência. E a gente está vivendo numa situação esdrúxula. Tu não tem bem uma ideia do qual é que vai ser a arrecadação desse ano, do ano que vem, do próximo. Sabe, mas... Seu Luiz, é muito difícil esse tipo de previsão. Sempre é feito pela média, né? Uma vez que nós temos aí umas inseguranças jurídicas, a insegurança dessa pandemia, né? Enfim, então tudo é muito obscuro. Perfeito. E parabéns a vocês, que são os gestores de fato dessa área, né? Os entendidos, que trazem, né, as contas, aproximam o máximo possível da realidade. Nós tivemos ganhos muito bons em 2020, quando retornou o pedágio, né? Sim. Nós tivemos um problema muito sério em 2018, virando 2019. Perfeito. Quando secou o caixa lá. E tivemos o agravante também
da Fibaplac, que quase quebrou em 2016, e a repercussão só veio 2 anos depois, que é assim, o retorno. 2 anos depois. 2 anos depois. Então, triste de um governo municipal que conta com a situação dessa, que se depara com a situação dessa, sim, quando seca o cofre lá, a receita lá, e baixou aqui. E aí houve a reação, em 2019 e 2020, da Fibaplac, o que já está resultando aí uma melhoria na arrecadação. É verdade. Então, nós temos aqui, estava dizendo o vereador Dorival, que o Darcy, o prefeito, né, nós recebeu o governo passado com 3 milhões e pouco em caixa, que era aquele fruto do outro prefeito. Não, fruto do outro prefeito, mas era fruto esse dinheiro que entrou em novembro do repatriamento de receitas de dinheiro que veio do exterior da Lava Jato. Sim. E ele entrega 3.831 no final do dia 31 de dezembro, sem repatriação, dinheiro ali, né? Dinheiro vivo daqui. Não foi uma administração tão trágica assim, tão como pintaram durante 4 anos. Era isso. Luiz, fala. Uma questão, aqueles recursos que veio de socorro aos municípios pela pandemia, atrelado àquela lei 173, Glorinha recebeu, se não me falha a memória, agora estou procurando nos arquivos que não encontrei, diretamente para os cofres do município, fora os da saúde, 2 milhões e 600. Algo próximo a isso. Em torno disso aí, né? Então aí dá aquele percentual lá de 3 milhões e pouco em caixa, né? Quanto deu da pandemia? Quanto veio da pandemia? Só de recursos para a FPM é coisa de 2 milhões e 600. Eu tenho uns arquivos na casa, eu teria que ver. Fora o dinheiro que veio para a saúde, aquela abertura de crédito especial, né? Eu posso até depois levantar isso digamos, na vírgula e passar para vocês. Mas também, quanto foi gasto também, né? Em função de tudo isso, né? Com essa pandemia também. Veio para ser gasto mesmo. O Ademar falou certo, tá? Veio 2 milhões e pouco, mas foi gasto 2 milhões e pouco. Isto. Não foi poupado. A sobra e tá aqui. Não é da saúde. Sabe? Já ficou ali. Ele já nasceu morto, vamos dizer. Isso. Assim. Não, eu vou discordar, não tem com 22 milhões desse e meio. dinheiro aqui não tem da pandemia. Esse dinheiro que está os 3. Porque os recursos ali foi gasto bastante, mas não chega ao extremo. Nem poderia estar ali. Eu quero entrar nessa quesito, eu quero tentar fazer a pergunta para o Luiz. Eu acho que esse recurso da pandemia, ele pode eu estar enganado, ele não entra lá como no recurso livre, claro, ele não. Tem ele não entra no recurso livre, ele é uma verba específica lá para a área da saúde e não entra no recurso livre. Perfeito. Tá ok. Só um pouquinho. Uma parte é no recurso livre, que é o socorro aos municípios pela baixa arrecadação, que é o reequilíbrio do FPM. E veio uma parte exclusivamente para a saúde. Livre para aplicar na saúde. Não pode ser ir para o caixa. Que veio para a divisão para os municípios, todos os municípios do Brasil todo. Uma parte era para o caixa único, o qual sairia 25% para a educação e 15% para a saúde. Mas veio vinculado que era somente para o atendimento ao Covid. Mas isso se ocorreu pelas perdas do município, pelas perdas. Então houve essa recuperação. Bom, então, aqui eu acho que também não tem muita novidade. Aqui o custo de pessoal foi 16 milhões, tá? Ele equivale a 47% da folha, está dentro do parâmetro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha só. As despesas fiscais, despesas de capital, é o que eu investi do BNDES, tá? Outras despesas, despesas de custeio,
A gente tive 28 milhões 763 de despesa. Aqueles 233 mil amortização de dívida é a dívida aqui da avenida. É. Os 47% que representam os 16 milhões na folha de pagamento, ele é a média dos 12 meses? É. Tá. Sempre é medido assim. Tá? 47, 47, 47, 97, 48. E uma coisa que se fala muito, tá? E a gente faz lá. Quando a gente faz o impacto, tá, da folha, sempre se coloca uma possível revisão geral. Eu não preciso colocar no ano. Além disso, eu posso dar revisão geral e ele não entra nesse índice. Ele vai entrar no índice em junho do ano que vem. Tá? Mas por que se faz isso? Para dar um norte para o prefeito do que vai acontecer lá na frente. A gente vai um pouquinho mais além e mostra para o gestor que em tal mês vai ter esse case. E uma coisa que se questiona muito assim, ó, chega em junho, por exemplo, do ano que vem, tá? E eu estou com um índice de 54%, o máximo. Eu tenho um período para resolver ele. Readequar. Entende? A gente não é penalizado logo de cara, de não vir recurso e coisa assim. Tanto é que eu tenho conhecimento que Cachoeirinha opera com um índice muito maior que 54 e não acontece nada. Seu Luiz, Fala, esses 47,97% é o índice da folha de 2020 ou é hoje de 2021? Não, 2020. De 2020. Fechando janeiro, tá? Tá. Mais uma pergunta para o senhor. A nossa maior dívida que temos hoje é com a avenida, o financiamento da avenida, certo? Quanto falta ainda de pagamento para nós quitar? 2025, nós devemos 1,8 milhão, mais ou menos. É que com a pandemia foi prorrogado o prazo, né, Luiz? Eles deram uma... pode ir até um pouquinho mais. Isso também justifica o superávit, né, Luiz? Tu deixou de pagar uma dívida, aí diminuiu, aí aumentou teu superávit. Deu uma barrigada. Sim, tu parou de pagar aquele financiamento por não sei quanto tempo foi. O efeito é caixa direto. Sim, aí o efeito é aquele recurso que tu pagaria, tu vem parar no caixa único, nos recursos livres. Perfeito. É isso aí, né? Perfeito. É bem isso. Tá, vamos voltar um pouco. Luiz, assim, então quer dizer que dos 3.851.000, se nós for tirar, como ainda vai até 2025, ainda tem, por exemplo, aí tem que fazer um cálculo de cada ano da avenida, porque o débito da avenida existe. Sim. E vai até 2025. Quanto é que está sendo, não sei se está dentro das suas explanações, quanto é que é o pagamento mensal da avenida? Eu acredito que não está dentro do seu... Retificando o que eu te falei, tá? É 1.392.000 que a gente deve hoje. Tá lá. 1.392.000. 1.179.000 para o BRDR. Me permite eu tenho aqui no meu celular o total que venceria em 2024, os juros por ano 2018, naquela tabela antiga que a gente já discutiu nessa casa, em torno de 307 mil de amortização e 303 mil de juros. Este ano de 2021, pelo que constava na época, nós pagaríamos 307 mil de amortização e 154 mil reais de juros. Faz uma conta a dívida do ano daria 460 mil reais. Divide por 12, tu vai achar um denominador comum. 500 mil. E fecha, tá? Porque
Pega 500 mil vezes 4, 4 anos, dá mais ou menos 3 anos, dá 1.200.000. 21, 22, 23, 24. Mas não foi só Glorinha que deixou de pagar. Isso é uma lei que foi prorrogada. Inclusive... Sim, todos os municípios fizeram... Gravataí, por exemplo, fez aquelas obras todas e não pagou um centavo até agora. Nenhum Todos os municípios, todo gestor teve que se adequar ao momento, reduzir valores de aluguéis, de contratos. Todos isso foram ações que os governos tiveram que implantar devido à pandemia. Isso deu a folga de caixa. Entende? Agora vamos falar da parte mais indigesta. Despesa. Fala, mestre. Eu mando. Tá, mas eu mando. Tá, aí vou mandar o oficial, tá? Mando bem. Aqui, ó, eu tenho as despesas empenhadas e liquidadas, tá? O que é um empenhado? Empenhado é que eu já entendo que eu devo. E o liquidado é que já veio a nota fiscal, tá? Já foi dado o amém que eu vou pagar isso. Ficou uma partezinha que vai para restos a pagar, que está em torno de R$1 milhão, tá? 1 milhão. E aí você tem uma olhada. Eu entendo que ficaria mais claro esse quadro se botasse um ano com o outro, para te ter uma ideia. Isso é uma boa sugestão para você, né? Queremos um comparativo de despesa. Dá para saber, gastamos mais, gastamos menos, por quê, sabe? Vamos mais atrás e tal. A saúde, ela teve um gasto de 19%, certo? É 15%, tá? Em função de todo esse nosso... E a educação se gastou menos. Ela deveria ser 24, 25%, se não me engano foi 23%. Ela deixou de gastar uma base de 700 mil. Isso aí. 700 mil reais dentro do ano, a área de educação. Isso aí é explicado. Tu quer ver, por exemplo, transporte. Só de Sogil, tu quase... aí tu fica nessa, digamos assim, ciposal da lei, tá? Porque tu é obrigado a pagar reequilíbrio para Sogil. Então a gente pagou em 2020 480 mil mais ou menos de reequilíbrio. E isso é obrigatório por lei. Está amparado pela 8666. E isso teria que, o próprio reequilíbrio teria que, na minha visão, entrar na educação. Mas eu não posso porque eu tenho que ter uma nota fiscal, tá, para apresentar para o Ministério da Saúde. Eu levantei essa lebre de um reequilíbrio, eles emitirem uma nota fiscal, mas não é aceito no Ministério da Saúde. Eu acho que é muito bom para nós. Da saúde, perdão. Eu quero fazer uma pergunta, Luiz. Sim, mestre. Aquele resto, o resto a pagar em torno de 1 milhão, esse resto a pagar, ficou de resto a pagar, ficou empenhado e o resto a pagar. Sim. Bom, eu queria fazer uma pergunta que agora é bom para nós. Como sobrou aquele superávit, esse resto a pagar sai do total geral agora das contas. Então, se tirar dos 3.851.000, se ficou 1 milhão resto a pagar. Tá dizendo, então, estamos falando em caixa. Em caixa ficou 3.830.000.
31. Vamos lá, ficou restos a pagar, 1 milhão. Aí como ficou 3 milhões, se nós, vamos lá, subentender que dos 3 milhões tem que sair esse 1 milhão de resto a pagar, que vai ser pago esse ano? Não. Não? Não. Porque, na verdade, não, tá? Porque ele é computado para bater no resultado, ele aparece abatendo isso. Então, na realidade, no resultado dos 3 milhões já está o abatimento de 1 milhão. Já está reservado para fazer efetuar o pagamento. Então tá, isso que eu queria saber, se esse resto a pagar já ficou reservado e que os 3 milhões... Sim. Não, eu queria só para ter uma boa. O senhor Luiz, assim, ó, o senhor falou que nós temos que repagar o reequilíbrio sempre para a empresa Surgil, que presta um serviço para nós, que ela é amparada pela lei 866, como o senhor falou aí. Tá, mas o ano de 2019 veio aqui para nós aqui um projeto de lei que ia ser licitado um novo transporte para a cidade. Sim. Não seria viável agora, então, a gente licitar, fazer aquele projeto andar, porque pode reduzir esse custo com uma nova licitação, pode entrar uma nova empresa aqui e todo jeito nós ter que pagar o reequilíbrio, mas em vez de pagar 500 mil reais, como o senhor falou aí, podemos pagar só 200, e o município está ganhando 300 mil reais. Tinha que ver essa questão dessa licitação, porque o prazo da Surgil já venceu, foi renovado agora, mas já venceu. Isso foi uma coisa que eu até comentei com o prefeito, e tem outro detalhe aí, que existe uma, digamos assim, que pode ser melhorado, tá? Tem uma lei que diminui pela metade o valor da passagem para os alunos, certo? A passagem hoje é 6,10. Para os alunos, 3,05. Só que isso aí, digamos assim, não tem o efeito que se esperava. Por quê? Quem paga é o município, tá? Se ele não paga lá com 6,10, ele vai pagar depois a diferença como reequilíbrio. Então, tu teria que ajustar isso primeiro, porque daí tu ia entrar mais despesa na educação e não em reequilíbrio, e seria uma coisa mais transparente. Na minha opinião, tá? Nós teríamos que, eu tenho isso aí bem claro lá, fiz um levantamento até, nós teríamos que ter poderia trazer para 4 mil de alunos, R$4 de alunos, sabe? E fixar em 6,10, ou até, que foi uma sugestão, não pagar passagem, pessoal, aqui. O custo de pessoas que andam aqui seriam 150 mil por ano. E na minha visão, é uma passagem muito cara, 6,10. O pessoal daqui que é contos trocados aí para andar para lá e para cá. Isso aí seria, claro, o município teria que arcar com esse custo. Isso já foi tentado, trouxemos a essa casa aí, só que a coisa não andou, e foge do meu conhecimento. Mas é um benefício interessante, tá? Educação. Aqui, na 21, ó, eu teria que ter gastado 25%, tá? E gastei só 21,78. Faltou 700 mil aqui. Eu acho difícil a gente ser penalizado, ainda não tem nada muito claro do que fazer. Sabe, isso foi uma preocupação no final do ano mesmo, conversando com a secretária de Educação, mas vai ter uma justificativa através dos prefeitos, porque não foi só Glorinha,
devido ao ano da pandemia, é uma alegação de várias secretarias de educação do Estado. Isso eu tenho acompanhado. Eu acredito que o município em si, será penalizado, mas eu acredito que os prefeitos que não gastaram os 25, alguma notificação eles vão receber por não ter gasto os 25. Só que exige, junto pela própria FAMURS, representando os prefeitos que estão fazendo uma justificativa junto ao Ministério da Educação, que foi devido à pandemia que vários municípios do estado do Rio Grande do Sul não gastaram os 25%. Isso é em todo o Brasil. E outra, esse efeito vai se dar agora. Nós vamos ter o mesmo problema, talvez não tanto, mas em 2021. E aí tu vai fazer o quê? Vai sair correndo, levantar a escola e tal. Não Luiz, se justifica, entende? Então tu começa a encaixar o quebra-cabeça. Como tu não aplicou os 25%, claro que ia aumentar o superávit que ainda sobra no final do ano, né? Que aumentaria o superávit. Sim, tu deixou de gastar. Sim. Entendeu? Aí é o superávit. Claro, deixou de gastar, não foi preciso investir, não tinha como investir. Aí no superávit, claro que vai sobrar mais dinheiro no caixa. 700 mil. Então, dos 13 milhões e 800, nós chegamos a... Dos 3 milhões e 831, 700 mil em torno, que era da área da educação, que não foi gastado e que atingisse o limite dos 25%. Sendo que 400 é da Sogil. Ou algo parecido, entende? Ô Luiz, outra questão sobre o Fundeb agora, a partir de 2021, tu tem que gastar 70% no gasto pessoal, né? Tem mais essa trava aí. Mas eles não vão cobrar isso esse ano. Acho muito difícil isso, porque não é exequível, entende? Luiz, eu acho difícil ser apontado por não ter gasto com a educação os 25%, porque se observar, todos os municípios não conseguiram gastar esse valor porque é feito um cronograma de trabalho, um planejamento, e por causa da pandemia não teve como eles cumprir, não teve aula remota em casa, não teve transporte, então não teve como a secretaria investir mais do que foi investido, na minha opinião. Isso em todos os municípios, então não vai poder ter algum tipo de apontamento a respeito disso aí, porque vai ser todo o Brasil apontado. Então não tem porquê. Eu acho que isso aí vai ter algum projeto de lei via federal aí que não vai deixar que seja apontado nessa parte aí. Até o custo de pessoa, tá? Porque como se tem, digamos assim, o desdobramento de professores para atender o turno inverso, não teve. Então isso aí refletiu no superávit. O não reajuste da folha refletiu sobre o superávit. Aí tu vai compondo. Então, se tu for fazer essa conta, tu ficaria com superávit de 2 milhões, mas fecharia positivo, viu? E isso é uma coisa... Luiz, uma pergunta. Essa é bem pertinente mesmo. Se eu souber... Eu tenho visto o assunto da revisão anual. Sim. Como não foi dada a revisão no ano passado. Sim. O prefeito está estudando para dar revisão deste ano. Sim. Uma pergunta que eu faria, como é que ficaria essa revisão do ano passado que o prefeito não mandou? Eu acho um perigo, tá? Sinceramente, não ter dado a do ano passado. Porque vai ser uma visão minha, tá? Tem que ter aí o efeito jurídico da coisa. Primeiro, a nossa revisão era 1º de março. A lei da pandemia veio final de março, abril. Então, já existe um direito adquirido aí. Claro, eu também entendo a posição do prefeito hoje. Ele não estava nessa gestão lá, sabe? Eu entendo isso, é bem claro a posição dele. Só que eu te pergunto,
Se o sindicato entrar com uma ação e chega para a Glorinha e diz assim, tu tem que dar a revisão desde tal data, sabe? Pô, nós estamos falando de 800 mil no ano, multiplica por 2 anos, que não é 1.600.000 em um ano, aí tu quebra o caixa. Tá. E mais um quesito. Eu acredito que se ele der, que dá em torno de 12%, se ele der do ano passado e desse ano dá em torno de 12%. Aí eu vou dizer, aí vai existir um problema que eu quero ver como enquadrar a folha dentro do limite. Aí nós temos que pensar isso em junho de 2022. Isso é o que está na lei. Isso é um parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado, né? Sim. A norma 3.000... Não, o Tribunal do Estado está na Constituição também. Tanto é que eu não preciso fazer impacto para a revisão geral. É uma situação ruim, viu? Mas existe uma normativa também da revisão com base acompanhada pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Que é a Lei 3/2002. Não, claro. Essa é uma normativa do Tribunal de Contas do Estado. Mas que E daí que entra lá para o ano 2022. Exato. Porque aí que vai, nós vamos ter um abacaxi, sabe? Fica complicado, sabe? Porque tu começa a olhar os dois lados, assim, tá? Tu tem que olhar o universo inteiro. Se tu for olhar a reposição o custo de vida está muito alto. E aí tu não vai conseguir dar uma condição boa e qualidade de vida pro digamos assim, o servidor. Houve muita perda aí, sabe? Só que também tem muita incerteza pela frente. Então, eu entendo a posição do prefeito, realmente é uma posição difícil. Então, eu tenho que se agarrar na parte jurídica para nortear ele, até onde eu vou, por aqui. Saúde. A saúde foi super bem, tirou nota 10, tá? Em vez de 15, 19. Aí não tem... Fala, mestre. Gastou 19, mas é que veio muito recurso vinculado diretamente para a saúde que não entra no índice, né? Então, na real, não foi 19%, gastaram muito mais, né? Só que já vem um recurso vinculado e não aparece no percentual. Já tem programas já definidos e tal. Mas se fez o... Só de abertura de crédito que veio daqueles decretos para o Covid foi mais de 600 mil reais. Sim. 700, uma coisa assim. Mas é o que está se vivendo hoje. O que eu entendo, né? Tem que ser muita cautela, muita prudência. E eu acho que assim, tem que se procurar prever, se organizar, entendeu? Para poder se fazer uma gestão adequada. Mas poderíamos... 2020 passamos, vamos ver 2021 aí. O que nos aguarda aí? É um desafio também para os senhores aí. Certo? Agradeço aí a boa vontade, a colaboração dos senhores aí. Ficamos abertos aí para dúvidas. Eu queria dizer o seguinte, muito importante para nós, o Poder Legislativo Municipal, a sua presença, colocando, e nós podemos compartilhar com as nossas perguntas, e posso até dizer, lamentável que não está todo o Poder Legislativo aqui para que todo mundo pudesse tirar suas dúvidas. Então, da minha parte, eu posso lhe dizer que eu fiquei muito agradecido da maneira que nós podemos dialogar nesse assunto tão importante nessa audiência pública. Meu muito obrigado. Eu queria agradecer, Luiz, a sua presença para explanar essa audiência pública e de uma forma inovadora
Como a audiência é pública, teria que estar aberta ao público. Devido à pandemia que estamos atravessando, a bandeira, os protocolos, optamos então ser gravado e será transmitido, publicado na rede social da Câmara, para que todas as pessoas tenham acesso a esses questionamentos que foram nos apresentados aqui hoje. Obrigado, Luiz. Obrigado. Luiz, quero te agradecer como servidor público que você é e vim sempre aqui explicar para nós a situação, como está o município, essa atenção especial que tu sempre dá para nós aqui, vereadores. Muito obrigado. E também agradecer a tua secretaria também por sempre fornecer a documentação que a gente pede aqui, e também agradecer a secretária Beatriz, que está sempre também ajudando e divulgando junto com nós aqui todo o trabalho do município. Muito obrigado, senhor Luiz, pela sua presença e a sua explicação aqui, que o senhor é um ótimo servidor para nós aqui na casa, e o senhor sempre está do nosso lado explicando as coisas como tem que ser. O senhor nunca puxa nem para lado, nem A nem B. O senhor sempre dá o norte correto para nós. Muito obrigado. Obrigado pela referência. Nosso objetivo aí é realmente prestar serviço. O que nós fizemos lá? Prestamos serviço. E a tendência é sempre com transparência. Tá. Muito obrigado. Está encerrado o dia de hoje.